Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a Luana e eu estarei lendo para vocês o livro Melhor do que nos Filmes. Eu amo audiobook, eu não estou achando um audiobook decente desse livro, então estarei aqui eu mesma lendo. Esse livro é da Lynn Painter. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar o inglês, né? Que eu não sei falar inglês. Então, caso tenha alguma palavra em inglês, uns nomes difíceis, e eu meio que embole, não vamos criar pânico. Eu estou lendo em PDF também, se ouvirem, clique aí é por conta disso. É isso, vamos para o prólogo. Eu sou só uma mulher que está na frente de um homem, pedindo a ele para amá-la. Um lugar chamado Notting Hill. Minha mãe me ensinou a regra de ouro dos relacionamentos, assim que entrei no ensino fundamental. Na plena maturidade dos meus 7 anos, entrei no quarto dela após ter um pesadelo. É que um grilo do tamanho de uma casa pode não parecer assustador, mas quando ele fala seu nome completo com voz de robô, fica aterrorizante. Na TV quadrada sobre a cômoda estava passando o diário de Bridget Jones e assisti a boa parte do filme antes que minha mãe percebesse que eu estava ao pé da cama. Àquela altura, era tarde demais para me resgatar do conteúdo impróprio para as crianças. Então ela se aconchegou ao meu lado e assistimos ao final feliz juntas. Mas minha mente infantil simplesmente não conseguia entender. Por que Bridget abriria a mão do cara fofo, o mais charmoso, para ficar com o que era um chato de galochas? Qual o sentido disso? É, passei longe de entender a mensagem do filme e me apaixonei loucamente pelo conquistador. Até hoje me lembro da voz da minha mãe e do cheiro de baunilha de seu perfume, enquanto ela brincava com meu cabelo e tentava me explicar a situação. Charme e intriga satisfazem só até certo ponto, Libilu. Essas coisas sempre perdem o sentido, por isso você nunca, jamais deve escolher o bad boy. Depois daquele dia, compartilhamos centenas de momentos parecidos, explorando a vida juntas por meio dos filmes românticos. Era nosso lance. A gente se munia de biscoitos e salgadinhos, relaxava e maratonava a coleção dela de finais felizes cheio de beijos do mesmo jeito que outras pessoas maratonavam reality shows cafonas. O que, pensando bem, deve ser o motivo pelo qual eu espero o cara perfeito aparecer desde que tinha idade suficiente para soletrar a palavra amor. Quando minha mãe morreu, ela me deixou seu legado, a crença inabalável no felizes para sempre. Minha herança foi a percepção de que o amor sempre está ao ar. É sempre uma possibilidade e sempre vale a pena. O cara ideal, ou seja, bacana e confiável, podia estar me esperando ao virar a esquina. Por isso eu sempre estava preparada. Capítulo 1. Ninguém acha sua alma gêmea com 10 anos de idade. Qual seria a graça se fosse assim? Doce lar. O dia começou como qualquer outro. O Sr. Fitzherbert deixou uma bola de pelos no meu chinelo. Queimei a orelha com a chapinha e, quando abri a porta para ir à escola, dei de cara com meu maior inimigo, que também é meu vizinho, esparramado no capô do meu carro. Ei! Ajeitei os óculos escuros, tranquei a porta de casa e fui em direção ao veículo, com cuidado para não estragar minha linda sapatilha florida nova ao praticamente correr até ele. Sai de cima do meu carro! Wes saltou do capô e levantou as mãos, fazendo a pose universal de inocência, embora o sorrisinho torto transmitisse exatamente o contrário. Além disso, eu o conhecia desde a jardim de infância. Aquele garoto nunca foi inocente. O que você tem na mão? Indaguei. Nada. Ele escondeu a mão em questão nas costas. Embora tivesse ficado alto, sem qualquer traço infantil e fosse um pouco atraente desde o fundamental, Wes continuava o mesmo garoto imaturo que, sem querer, queimou a roseira da mãe com uma bombinha. Você é tão paranoica, disse ele. Parei à frente dele e o encarei com os olhos semicerrados.
Wes tinha aquele rosto de garoto travesso, cujos olhos escuros cercado por meio metro de cílios grossos, porque a vida é injusta, entregavam tudo, mesmo quando a boca não dizia nada. As sobrancelhas erguidas indicavam quanto ele me achava ridícula. Com base em nossos muitos encontros desagradáveis, eu sabia que os olhos semicerrados queriam dizer que ele estava me avaliando e que estávamos prestes a discutir a irritação mais recente que ele tinha me causado. Quando seus olhos brilhavam como agora, quase reluzentes de tanta provocação, eu sabia que estava ferrada, porque o ex-provocador sempre vencia. Cutuquei seu peito e perguntei: O que você fez com meu carro? Eu não fiz nada com o seu carro. Per se? É. Não sabe o que significa buxpão? Revirei os olhos, o que fez com que a boca dele se curvasse em um sorriso provocante. Nossa conversa está divertida. Aliás, amei seus sapatos novos de vovozinha, mas preciso ir, disse ele. Wes! O garoto se virou e se afastou como se eu não estivesse chamado por ele, só caminhou em direção à sua casa com aquele jeito tranquilo e confiante. Chegando à varanda, abriu a porta e gritou por cima do ombro: Tenha um bom dia, Liz. Isso não era um bom sinal, porque ele jamais ia realmente querer que eu tivesse um bom dia. Olhei para o carro, com medo até mesmo de abrir a porta. A questão é que Wes Bennet e eu éramos inimigos que travavam uma batalha sem limite pela única vaga de estacionamento disponível daquele lado da rua. Ele quase sempre ganhava, mas só porque trapaceava. Achava engraçado reservar a vaga deixando coisas que eu não conseguia tirar do caminho, tipo uma mesa de piquenique de ferro, um motor ou um pneu de caminhão. Dá para ter uma ideia. Embora a palhaçada chamasse a atenção do grupo do Facebook do bairro, meu pai era membro, e os velhos fofoqueiros espumassem de raiva pela deteriorização da paisagem, ninguém nunca intervinha. Isso por acaso era justo? Mas, para variar, eu é quem estava surfando na maré da vitória. Isso porque, na noite anterior, tive a brilhante ideia de fazer uma denúncia após ele ter deixado o carro na vaga por 3 dias seguidos. Omaha tinha um limite de 24 horas, então o bom e velho Wesley ganhou uma bela multa. Não vou mentir, fiz uma dancinha feliz na cozinha quando vi o policial colocar a notificação no para-brisa dele. Dei uma olhada em todos os pneus antes de entrar no carro e colocar o cinto. Ouvi uma risada do Wes e quando me inclinei para olhar pela janela do passageiro, a porta da casa dele se fechou. Foi quando avistei o que ele tinha achado tão engraçado. A multa agora estava no meu carro, colada no meio do para-brisa com fita adesiva, e era impossível enxergar qualquer coisa. Camadas e mais camadas de fita adesiva de qualidade duvidosa. Saí do carro e tentei descolar um pedacinho com Quando uma unha, finalmente mas cheguei os à cantos escola, estavam depois de muito raspar bem o para-brisa grudados. com Que uma lâmina de babaca! barbear, respirei fundo para recuperar meu espírito zen e entrei no campus ouvindo a trilha sonora de O Diário de Bridget Jones no headphone. Tinha reassistido ao filme na noite anterior, pela milésima vez, mas dessa vez as músicas me tocaram de um jeito diferente. Mark Darcy dizendo o cacete que não beijam ao beijar Bridget era lógico de desmaiar, mas a cena não seria tão digna de um Ai meu Deus sem Someone Like You, do Van Morrison, tocando ao fundo. Pois é, tenho um fascínio meio nerd por trilhas sonoras de filmes. Essa música começou a tocar quando passei pelo refeitório e avancei em meio à multidão de alunos espalhados pelos corredores. O que mais gosto na música, isso é, quando é possível ouvir em um volume alto o suficiente com fones de ouvido bons, e o meu era o melhor, é que ela suaviza os trancos do mundo. Ao som da voz do Van Morrison, ir contra a corrente do corredor lotado parecia uma cena de filme em vez de pura frustração. Fui em direção ao banheiro do segundo andar, onde me encontrava com Jocelyn todas as manhãs.
Minha melhor amiga sempre dormia demais, então eu quase sempre a encontrava se digladiando com o delineador antes do sinal tocar. Liz, eu amei esse vestido, elogiou Joyce, enquanto limpava os olhos com um cotonete, me olhando de relance quando eu entrei no banheiro. Em seguida, ela pegou um tubo de rímel e começou a aplicar nos cílios. Flores combinam muito com você. Obrigada. Fui até o espelho e dei uma voltinha para garantir que o vestido evasê vintage não estava preso na calcinha ou alguma outra coisa constrangedora. Duas líderes de torcida envoltas em uma nuvem branca estavam fumando cigarro eletrônico atrás de nós. Abri um pequeno sorriso para elas. Você tenta se vestir como as mocinhas de seus filmes ou é só coincidência? Perguntou Joyce. Não fale seus filmes. Parece que sou viciada em filmes pornôs ou algo assim. Você entendeu, disse Joyce, separando os cílios com um alfinete. Entendi muito bem. Eu assistia às queridas comédias românticas da minha mãe quase todas as noites. Filmes da coleção de DVDs que herdei quando ela morreu. Eu me sentia mais próxima dela assim. Parecia que uma parte dela estava ali, assistindo ao meu lado, provavelmente por termos assistido juntas várias vezes. Mas Jocelyn não sabia de nada disso. Crescemos na mesma rua, mas nos aproximamos no segundo ano do ensino médio. Então, embora ela soubesse que minha mãe tinha morrido quando eu estava no sexto ano, nunca conversávamos de verdade sobre isso. Ela sempre achou que eu fosse obcecada pelo amor, já que sou uma romântica incurável, e nunca corrigi. Ei, você falou com seu pai sobre o piquenique? Indagou Joyce. Ela olhou para mim pelo espelho e eu sabia que Jocelyn ia ficar irritada. Para falar a verdade, fiquei surpresa por não ter sido a primeira coisa que perguntou quando eu entrei no banheiro. Ele só chegou depois que eu já tinha ido dormir. Aham, sei. Ela fechou o rímel e o enfiou na pequena bolsa de maquiagem. Vou mesmo, prometo. Vamos! Jocelyn guardou a bolsa na mochila e pegou seu café, que estava apoiado na bancada. Não posso me atrasar de novo para a aula de literatura. É isso ou detenção depois da aula. E também falei para Kate que deixaria um chiclete no armário dela no caminho. Ajustei a bolsa carteiro no ombro e dei uma conferida em meu rosto no espelho. Espera, esqueci o batom. Não temos tempo para isso, disse ela, apressada. Sempre há tempo para batom. Abri o bolso lateral da minha bolsa e peguei meu novo batom favorito, vermelho retrô. Caso meu McDermott e o Derek Shepherd de Grey's Anatomy estivessem na escola, muito improvável, eu queria estar com uma boca bonita. Pode ir na frente. Ela se afastou e eu passei o batom. Muito melhor. Guardei o batom de volta na bolsa, coloquei o headphone e saí do banheiro, apertando o play e deixando o restante da playlist envolver minha mente. Quando cheguei à sala de literatura inglesa, fui até a última fileira e me sentei entre Joyce e Lennon Morgan, deslizando o headphone até o pescoço. O que você respondeu na 8? Perguntou Jocelyn enquanto escrevia depressa, terminando a lição de casa. Esqueci a leitura, então não faço a menor ideia de por que as camisas de Gatsby fizeram Daisy chorar. Deixei que Joyce copiasse minha resposta, mas meus olhos se voltaram para Lane. Se fizesse uma pesquisa, seria unânime que a garota era linda. Era um fato indiscutível. Ela tinha um nariz tão fofo que sua existência certamente tinha trazido à tona a necessidade de criar o termo arrebitado. Seus olhos eram enormes, como os de uma princesa da Disney, e o cabelo loiro estava sempre brilhante e sedoso, como se a vida fosse um comercial de shampoo. Era uma pena que sua alma fosse o exato oposto de sua aparência. Eu não gostava nem um pouco dela. No primeiro dia do jardim de infância, ela gritou blá, quando o meu nariz sangrou, apontando até a turma inteira olhar para mim com nojo. No quarto ano, ela disse ao David Edelman que meu caderno estava cheio de bilhetinhos românticos sobre ele. Ela tinha razão, mas isso não vem ao caso. Lennon
falou mais do que devia, e em vez da cena toda ser fofa ou charmosa, como os filmes me fizeram acreditar que seria, David me chamou de esquisitona. E no 6º ano, pouco tempo depois que minha mãe morreu, e fui obrigada a me sentar ao lado de Lane no refeitório, porque os assentos eram mapeados pelos professores, todos os dias, enquanto eu mordiscava meu almoço quase intragável, ela abria a lancheira rosa bebê e deixava a mesa inteira fascinada com as delícias que a mãe fazia só para ela. Sanduíches cortados em formatos fofinhos, biscoitos caseiros, brownies com granulado. Era um baú de tesouros de obra-prima culinária infantil, uma preparada com mais carinho do que a outra. Mas o que me destruíam eram os bilhetes. Não tinha um dia sequer que o almoço de Lane não viesse acompanhado de um bilhetinho escrito à mão. Eram cartinhas engraçadas que ela lia em voz alta para as amigas, com desenhos bobos nas margens, e quando eu me permitia bisbilhotar, lia, com amor, mamãe. No fim do bilhete, uma caligrafia rebuscada e corações desenhados. Eu ficava tão triste que não conseguia nem comer. Todos achavam Lena incrível, linda e inteligente, mas eu sabia a verdade. Ela podia fingir ser legal, mas sempre me olhou de um jeito estranho. Todas as vezes que aquela garota olhava para mim, parecia que tinha alguma coisa no meu rosto, e ela não conseguia decidir se ficava entretida ou com nojo. Embaixo de toda aquela beleza, ela era podre, e um dia o resto do mundo ia descobrir aquilo. Quer chiclete? Ofereceu Lane, estendendo a embalagem sabormenta e erguendo as sobrancelhas perfeitamente delineadas. Não, valeu, resmunguei. Voltei a atenção para a frente da sala quando a senhora Adams entrou e pediu o dever de casa. Passamos as folhas para frente e ela iniciou a aula. Todos começaram a fazer anotações no notebook que recebemos da escola. De repente, percebo que Colton Sparks acenou para mim com o queixo de onde eu estava sentada, em uma mesa no canto. Sorri e olhei para o notebook. Colton era legal. Passei 2 semanas conversando com ele no início do ano, mas acabou ficando meio... O que, de certa forma, resumia todo o meu histórico amoroso. 2 semanas... Essa era a média de duração dos meus relacionamentos, se é que podia chamá-los assim. Eis que o geral conhecia. Eis o que, em geral, acontecia. Eu via um cara bonito, ficava semanas fantasiando entre ele e imaginando que era minha alma gêmea. Todo o período que antecedia o relacionamento do ensino médio sempre começava bem esperançoso, mas, depois de 2 semanas, antes mesmo que chegássemos perto de oficializar qualquer coisa, eu quase sempre sentia o ECA, a sentença de morte de desabrochar de qualquer relacionamento. Definição do ECA. Termo que se refere à sensação repentina de nojo que sentimos quando temos contato romântico com alguém e de repente somos tomados por um desânimo em relação àquela pessoa. Joyce brincou que eu estava sempre dando uma olhadinha, mas nunca comprava nada. No final, ela tinha razão, mas minha propensão a micro-relacionamentos de no máximo 2 semanas colocava meu par para o baile em risco. Queria ir com alguém que me deixasse sem fôlego e fizesse meu coração acelerar. Mas será que ainda restava alguém na escola em que eu já não tivesse pensado? Quer dizer, teoricamente, eu tinha um par para o baile. Eu ia com a Joyce. Mas é que ir ao baile com minha melhor amiga parecia um fracasso. Sabia que íamos nos divertir. Tínhamos combinado de jantar antes com Kate e Cassie, as mais divertidas do nosso grupo de amigas. Mas o baile devia ser o auge do romance do ensino médio. Devia envolver convites feitos com cartolina, arranjos de flores combinando, um interesse romântico sem palavras de tão linda que fiquei no meu vestido e beijos delicados sob o globo espelhado brega. Bem ao estilo Audrey McCarthy e Molly Ringwald em A Garota de Rosa Choque. O baile não era para ser um jantar entre amigas na Cheesecake Factory e depois ir até o colégio para ter conversas constrangedoras enquanto os casais ficavam se beijando ao fundo. Sabia que Jocelyn não entenderia.
Ela achava que o baile não era nada demais, só uma festa no colégio a qual a gente se arrumava melhor e me acharia ridícula se eu admitisse que estava decepcionada. Ela já estava irritada de tantas vezes que eu tinha adiado a compra dos vestidos, mas eu nunca sentia vontade de fazer isso. Simplesmente não tinha ânimo nenhum. Meu celular vibrou. Joyce, eu tenho a maior fofoca. Olhei para ela, mas Joyce parecia estar prestando atenção na aula. Dei uma olhada para a professora antes de responder. Desembucha, Joyce. Só para você saber, quem contou foi a Kate. Por mensagem. Eu. Então talvez não seja verdade. Entendi. O sinal tocou, então peguei minhas coisas e enfiei tudo na mochila. Jocelyn e eu fomos em direção aos nossos armários. Antes de qualquer coisa, começa ela. Você precisa prometer que não vai surtar antes de ouvir tudo. Ai, minha nossa, meu estômago se revirou. O que está acontecendo? Viramos o corredor e antes mesmo que eu pudesse olhar para ela, vi que ele estava vindo na minha direção. Michael Young? Parei de andar de repente. Ei, essa é a fofoca, anunciou Joyce, mas eu não estava mais ouvindo. As pessoas esbarravam em mim e desviavam, e eu fiquei parada ali, olhando para ele. Michael parecia o mesmo, só mais alto, mais forte e mais bonito, se é que isso era possível. Minha paixão de infância se movimentava em câmera lenta, com passarinhos azuis cantando e batendo as asas ao redor de sua cabeça, enquanto seu cabelo loiro esvoaçava em uma brisa reluzente. Acho que meu coração errou uma batida. Michael morava no fim da rua quando éramos criança, e era incrível. Eu o amava desde que me entendia por gente. Ele sempre foi incrível, inteligente, sofisticado e, sei lá, mais encantador que qualquer outro garoto. Ele brincava com as crianças do bairro, eu, Wes, os irmãos Potter da casa da esquina de Jocelyn, de esconde-esconde, pique-bandeira, bola, tocando a campanha das casas sempre correndo. Mas enquanto fazia ficar zangada, Michael gostava de identificar plantas, via calhamaços e não se juntava a eles para me torturar. Minha mente tinha começado a tocar Someone Like You. E bem... Ai, vou pular essa parte. Ele estava de calça caqui e camisa preta, o tipo de roupa que mostrava que ele sabia as peças que o valorizavam, mas também não passava muito tempo se preocupando com a aparência. Seu cabelo era cheio, loiro e acompanhava o estilo de suas roupas, intencionalmente casual. Eu me perguntei qual seria seu cheiro. Do cabelo, quer dizer, não de suas roupas. Ele deve ter sentido que havia alguém encarando, porque a câmera lenta parou. Os pássaros desapareceram e ele olhou diretamente para mim. Liz? Ainda bem que tinha insistido em passar o batom vermelho retrô. Obviamente o universo sabia que Michael surgiria diante de mim naquele dia e tinha colaborado para que eu tivesse apresentável. Amiga, relaxa, murmurou Joyce. Mas eu não consegui conter um sorriso no rosto quando disse: Michael Young? E lá vamos nós, comentou Joyce, com pesar. Mas não me importei. Michael se aproximou e me envolveu em um abraço, e deixei que minhas mãos deslizassem por seus ombros. Ai meu Deus! Senti um frio na barriga quando os dedos dele tocaram minhas costas e percebi que aquele podia ser um típico reencontro de filmes de comédia romântica. Ai meu Deus! Eu estava vestida para aquele momento e ele estava lindo. Será que podia ser ainda mais perfeito? Olhei para Joyce, que estava balançando a cabeça, mas não liguei. Michael tinha voltado. Seu cheiro era bom. Tão bom. Aquele momento. O toque macio, um pouco gasto de sua camisa, a largura de seus ombros, a pele bronzeada de seu pescoço aos poucos centímetros do meu rosto quando ele retribuiu o abraço. Seria errado fechar os olhos e respirar Ops. Alguém barrou em nós com força, nos tirando do abraço. Fui empurrado contra Michael e depois para longe dele. Quando virei, vi quem tinha sido. Wes, disse, irritada por ele ter estragado meu momento com Michael, mas ainda tão incrivelmente feliz que meu sorriso não diminuiu. Não dava para não sorrir. Olhe por onde anda. Ele ergueu as sobrancelhas, confuso. Ah, é?
Wes ficou olhando para mim, provavelmente se perguntando por que eu estava sorrindo em vez de ter um ataque de fúria por causa da fita adesiva no meu carro. Ele parecia estar esperando uma lição de moral, e sua expressão perdida me deixou ainda mais feliz. Soltei uma risada e disse: seu idiota, você podia ter machucado alguém, cara. Ele semicerrou os olhos. Desculpa, eu estava falando com Carson e fazendo aquela coisa super difícil de andar para trás, explicou ele, devagar. Mas chega de falar de mim. Como foi a vinda para a escola? Eu sabia que ele queria ouvir todos os detalhes. Por exemplo, quanto tempo eu tinha levado para tirar a fita adesiva ou o fato de eu ter quebrado 2 unhas que eu havia acabado de fazer. Mas não estava a fim de lhe dar satisfação. Foi ótimo, sério. Obrigado por perguntar. Wesley, chamou Michael. Em seguida, fez um aperto de mão elaborado com outro garoto. Quando eles tiveram tempo de coreografar aquele movimento adorável. Você tinha razão sobre a professora de biologia. Foi porque você se sentou comigo. E ela me odeia. Wes deu um sorrisinho e continuou a tagarelar. Mas ignorei aquele idiota e fiquei observando Michael, falando e rindo e sendo tão charmoso quanto eu lembrava que ele era. Mas agora ele falava em um ritmo arrastado. Michael Young voltou com um sotaque suave que me fazia querer escrever uma carta de agradecimento ao estado de Texas por fazer com que ele ficasse ainda mais atraente. Cruzei os braços e quase me derreti toda enquanto apreciava a vista. Jocelyn, cuja existência talvez eu tenha esquecido ao presenciar tamanha beleza, me deu uma cotovelada e sussurrou. Calma, você está babando. Revirei os olhos e a ignorei. Ei, escuta só. Wesley ajeitou a mochila no ombro e apontou para Michael. Você se lembra do Ryan Clark? Lógico, respondeu Michael, sorrindo e parecendo um estagiário do Congresso. Do beisebol, né? Primeira base? Ele mesmo, confirmou Wes, agora falando mais baixo. Ele vai dar uma festa amanhã na casa do pai dele. Você precisa ir. Tentei me manter inexpressiva enquanto ouvia Wes convidar o meu Michael para a festa. Quer dizer, Wes, de fato, andava com os caras que Michael conhecia, mas fala sério, de repente eles eram melhores amigos? Isso não era bom para mim, não era mesmo. Porque a diversão de Wesley Bennett era me zoar, sempre foi. Quando éramos criança, Wes colocou um sapo na minha casa da Barbie e a cabeça decapitada de um gnomo de jardim na pequena biblioteca comunitária que fiz no meu jardim. Quando estávamos no ensino fundamental, foi ele quem achou que seria hilário fingir que não tinha me visto deitada no meu quintal e decidiu regar os arbustos no quintal dele, me molhando, sem querer, até eu gritar. Mas sua missão se tornou me atormentar todos os dias por causa da vaga. Fiquei mais corajosa com o tempo, então meio que tomei a garota que berrava do outro lado da cerca quando os amigos dele estavam por lá, e faziam tanto barulho que eu não conseguia nem escutar música. Mas enfim, boa ideia, respondeu Michael, assentindo e me perguntou. Michael ficou olhando Wes desaparecer, então olhou para mim e falou com um sotaque arrastado. Ele foi embora tão rápido que nem deu tempo de perguntar. É para ir com roupa casual? O quê? Ah, na festa? Como se eu soubesse o que eles vestiam para aquelas festas bobas. Ah, acho que sim. Vou perguntar ao Wesley. Ótimo. Eu me esforcei para dar meu melhor sorriso, embora quisesse morrer porque o Wes tinha estragado nosso reencontro fofo de filme. Também preciso ir, comentou ele, mas não vejo a hora de ouvir as novidades. Então me leva à festa, gritei internamente. Joyce? Michael olhou por cima do meu ombro, boca aberta. É você? Ela revirou os olhos. Até que enfim. Joyce sempre foi próxima dos garotos do bairro. Jogava a bola com Wesley e Michael, enquanto eu dava estrelinhas péssimas pelo parque e inventava músicas. Desde então, ela se tornou alta e muitíssimo linda. Suas tranças estavam presas em um rabo de cavalo, mas, em vez de o penteado parecer bagunçado, como o meu ficava, o dela ressaltava as maçãs de seu rosto. O sinal tocou e Michael apontou para o alto-falante. Bom, tenho que ir. A gente se vê mais tarde. Ah, aquele R puxadinho. Ele seguiu em outra direção, então Jocelyn e eu voltamos a conversar.
Não acredito que o Wes não convidou a gente para a festa, disse, indignada. Ela me olhou de canto de olho. Por acaso você sabe quem é Rino? Não, mas não é esse o ponto. Ele convidou o Michael bem na nossa frente. Devia ter me chamado também só por educação. Mas você odeia o Wes. E daí? Por que você queria que ele te convidasse afinal? Soltei um suspiro. Ah, a grosseria dele me irrita. Só isso. Olha, eu acho ótimo que ele não tenha nos chamado, porque não quero ir a festa nenhuma com aqueles caras. Fui na casa do Rino uma vez, e era só cerveja, uísque de canela e aquelas brincadeiras idiota tipo eu nunca. Joyce andava com o pessoal popular quando jogava vôlei, então já tinha ido a várias festas antes da gente virar amigas. Mas, olha só, Jocelyn parou e segurou meu braço, me fazendo parar também. Era isso que eu ia te falar. Kate disse que Michael agora é vizinho da Laney e que eles andam conversando. Laney? Laney Morgan? Não. Não podia ser verdade. Não, 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 não. Por favor, Deus, não. Mas ele acabou de chegar. Parece que ele voltou um mês atrás, mas estava terminando as aulas da antiga escola pela internet. Estão dizendo que ele e a Laney são praticamente namorados. Não, não a Laney. Meu estômago se embrulhou quando imaginei seu nariz perfeito. Sabia que era irracional, mas pensar em Laney e Michael juntos era demais para mim. Aquela garota sempre conseguia tudo que eu queria. Ela não podia ficar com ele também. Droga. Pensar nos dois juntos me deixou com um nó na garganta e coração em pedacinhos. Aquilo ia acabar comigo. Michael não era só o garoto dos meus sonhos. Nós tínhamos uma história importante e maravilhosa, que envolvia beber água direto da mangueira e casar vagalumes. Lembrei a última vez que vi Michael. Foi na casa dele. Sua família fez um churrasco de despedida para todos os vizinhos, e fui até lá com os meus pais. Minha mãe tinha feito sua famosa barrinha de cheesecake, e Michael nos recebeu na porta e nos ofereceu bebidas, como se fosse um adulto. Minha mãe disse que foi a coisa mais encantadora que ela já tinha visto. Naquele dia, todas as crianças da vizinhança jogaram bola na rua durante horas, e até os adultos se juntaram para uma partida. De repente, minha mãe, de vestido florido e sala esquadrilha, estava comemorando um gol com Michael. Aquele momento ficou gravado em minha memória como uma fotografia amarelada em um álbum de fotos antigo. Acho que o Michael nunca imaginou o quanto eu era apaixonada por ele. Eles se mudaram um mês antes da minha mãe falecer, partindo uma pequena parte do meu coração antes que ele fosse completamente despedaçado. Jocelyn olhou para mim como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Michael Young não é o cara por quem você atravessaria uma estação de trem correndo, entendeu? Mas podia ser. Bem, teoricamente, eles ainda não estão namorando, então voltamos a andar rumo ao armário dela, desviando das pessoas no caminho. Provavelmente íamos nos atrasar por causa do encontro inesperado com Michael no corredor, mas com certeza tinha valido a pena. Sério, não faça isso, disse ela, me olhando com aquela cara de mãe dando bronca. Esse momento com Michael não foi um reencontro fofo de filmes de comédia romântica. Mas hesitei por um instante, porque não queria que ela acabasse com minhas esperanças. Ainda assim, as palavras saíram quase em um guincho. E se tiver sido? Ai, minha nossa! Quando descobri que ele tinha voltado, eu sabia que você ia enlouquecer. Suas sobrancelhas e os cantos dos seus lábios murcharam quando ela parou em frente ao armário e o abriu. Você nem conhece mais o cara, Liz. Eu ainda ouvia sua voz grave dizendo tarde e senti um frio na barriga. O tanto que eu conheço é suficiente. Ela suspirou e tirou a mochila do armário. Tem alguma coisa que eu possa dizer para trazer você de volta à Terra? Inclinei a cabeça. Talvez o fato de que ele odeia gatos? Joyce ergueu o dedo. Ah, é verdade. Tinha me esquecido disso. Ele odeia gatos. Não odeia não. Dei um sorriso e suspirei. Perdida em uma lembrança. Ele tinha 2 gatos ranzinzas que amava. Você não tem ideia do jeito como ele tratava aqueles bebezinhos. Eca.
Tudo bem, hater de velinas, impliquei, me sentindo viva, vibrando com o entusiasmo das possibilidades românticas, escorada no armário ao lado. Enquanto eu não ouvir um posicionamento oficial, Michael Younger está solteiro. É impossível conversar com você quando está assim. Feliz? Animada? Esperançosa? Eu queria saltitar pelo corredor cantando um par perrengues da Taylor Swift, a toda. Delirante. Jocelyn olhou para o celular antes de me encarar de novo. Ei, minha mãe disse que pode levar a gente para comprar os vestidos amanhã à noite. Precisava de alguma desculpa para não ir, mas de repente fiquei sem ideias. Acho que tenho que trabalhar. Ela semicerrou os olhos. Sempre que eu toco nesse assunto, você diz que precisa trabalhar. Você não quer comprar um vestido? Quero, Abriu um sorriso forçado. Lógico que sim. Mas a verdade era que eu não queria. A emoção que envolvia comprar um vestido era a possibilidade de despertar o romance, de deixar meu par sem palavras. Se isso não estava em jogo, o vestido de baile era só um desperdício de tecido caro. Além disso, fazer compras com a mãe da Jocelyn era apenas um lembrete de que minha mãe não podia ir, o que tirava aquele atributo positivo naquele passeio. Minha mãe não estaria lá para tirar fotos e ficar emocionada quando sua bebezinha fosse ao último baile de sua adolescência, e nada deixava isso mais evidente do que ver a mãe da Joyce fazer tudo isso por ela. Para ser sincera, eu não estava emocionalmente preparada para o vazio que parecia acompanhar meu último ano de ensino médio, para os muitos lembretes da ausência da minha mãe. As fotos, os eventos, as inscrições para a faculdade, o baile, a formatura. Enquanto todo mundo ficava entusiasmado com esses acontecimentos, eu tinha dores de cabeça de estresse porque nada era como eu imaginava que seria. Era tudo solitário. Embora fossem atividades divertidas, sem minha mãe, elas pareciam desprovidas de emoção. Meu pai tentava se envolver, se esforçava, mas não era do tipo emotivo. Sempre parecia que ele era apenas um fotógrafo e eu estava fazendo tudo aquilo sozinha. No entanto, Joyce não entendia porque eu não queria dar tanta importância quanto elas aos eventos do último ano. Ficou 3 dias irritada comigo quando eu desisti da nossa viagem de férias para a praia. Mas, para mim, aquilo parecia mais uma prova que me deixava apavorada do que uma semana de diversão. Então, não consegui. Mas talvez encontrar um final feliz de comédia romântica que minha mãe teria amado poderia transformar todos os sentimentos ruins em bons, certo? Abri um sorriso para Jocelyn. Vou confirmar